100 primeiros dias do governo Lula. Valeram a pena? Cumpriu as promessas? Sabemos que houve um embate entre o presidente, o governo em si e o Banco Central do Brasil por causa das taxas de juros, e sabemos que também foi um período de enfrentamento ao extremismo praticado pelo bolsonarismo ainda muito forte em nossa nação. Mas afinal, o que dizem os veículos de comunicação? O que diz a mídia? O que dizem os especialistas sobre esses 100 primeiros dias? Fica no vídeo que eu vou contar para vocês. Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz e este aqui é meu canal. Se você ainda não está inscrito, vai ali no botãozinho inscreva-se. Deixe o eu gostei para ajudar o vídeo a ir mais longe. Toque o sino para ser avisado da próxima publicação e comente, compartilhe, encaminhe para os seus amigos. É muito importante que esse vídeo chegue a mais pessoas. Os 100 primeiros dias de um governo normalmente são considerados um marco simbólico. É um marco simbólico, até porque nem dá para fazer muita coisa. Onde o governo procura mostrar a sua marca e, se não tiver a marca, pelo menos as suas intenções. Em um artigo publicado neste domingo, dia 9 de abril, no jornal Correio Brasiliense, o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez um balanço dos seus 100 primeiros dias completados neste dia 10 de abril, dia em que estou gravando este vídeo. No texto publicado no jornal, ele afirma que priorizou o inadiável e trabalhou pela reconstrução e pela união do Brasil. Escreveu assim, aspas, não existem dois Brasis, o Brasil de quem votou em mim e o Brasil de quem votou em outro candidato. Somos uma nação, fecha aspas. O presidente destacou o relançamento de alguns programas sociais, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e o programa Mais Médicos, mas que ainda, exceto Bolsa Família, não se está percebendo um grande resultado na prática. Abordou também no texto que publicou a recriação de 3 ministérios, Igualdade Racial, Ministério das Mulheres e a criação do Ministério dos Povos Originários, dos povos indígenas. Mencionou ainda a articulação que tem feito com prefeituras e com governos estaduais. Aliás, nesse aspecto, é um destaque. Já manteve reuniões com governadores e já encontrou-se com prefeitos, além de ter visitado vários estados Brasil afora. Assim também como a retomada da relevância do país nas relações internacionais. Escreveu assim ainda o presidente, governar é lidar com urgências, ao mesmo tempo em que criamos as bases para um futuro melhor. Nestes primeiros 100 dias, priorizamos o que era inadiável, começando pelo necessário, para fazer o possível e alcançar sonhos que hoje podem parecer impossíveis. O artigo do presidente levou o seguinte título, aspas, o Brasil voltou. Com este slogan, também usado por Michel Temer, ex-presidente, é importante, para resumir, por exemplo, seus 2 anos e pouco de presidência depois do impeachment de Dilma Rousseff, Lula tenta iniciar uma, aspas, nova fase. Mas o Lula 3 é uma referência ao 3º governo que ele exerce no Brasil, dá sinais de que ainda não tem condições de dizer que avançou muito. Está preso, segundo muitos analistas, na chamada polarização e na bolha. O desafio é encontrar marcas nesta gestão, pelo menos é o que comenta o editorial do jornal Estadão. Marca de governo. Aliás, a falta desta marca de governo é a principal crítica entre os aliados do presidente, aqueles que apoiam lá no Congresso as suas ações, para as quais o Brasil basicamente está reciclando programas antigos. Embora auxiliares,
próximos de Lula reforcem um discurso de que esse momento inicial de governo foi, na verdade, uma espécie de arrumação da casa. Integrantes da base reclamam da demora em nomeações de cargos e liberação de recursos. Integrantes da base que estão lá no Congresso, deputados, senadores, cobrando nomeação de seus apadrinhados políticos em cargos e também liberação de recursos, principalmente de emendas. Na semana anterior à publicação desta carta, deste artigo, o próprio presidente cobrou dos ministros, aspas, mais entregas. Significa mais agilidade em atender a base parlamentar. Porém, o governo ainda está muito preso à burocracia interna. Tem coisas que ainda não estão funcionando devidamente. Por outro lado, cientistas, políticos, analistas apontam como avanços, sim, avanços, a restauração de instituições e de valores democráticos que tinham sido minados pelo bolsonarismo, assim como a abertura de espaços para minorias. Ativistas, porém, cobram ainda mais espaço dentro do governo para avançar nesta área. De fato, nós não podemos ignorar, nós não tivemos em 100 dias praticamente xingamento de imprensa, ataques a outros poderes, não se teve palavrões em lives ou mesmo em entrevistas. É uma postura diferente da pessoa que é presidente, inclusive. O G1 fez um levantamento e diz que Lula cumpriu 13 das suas 36 promessas de campanha, quase todas elas na área social. Entre o que ainda falta fazer estão temas econômicos. É claro, o G1 é da Globo e defende a economia, principalmente liberal. Mas o que o G1 aponta como falha ainda que não foi encaminhada? A reforma tributária, uma nova legislação trabalhista e um programa de renegociação de dívidas. São várias outras questões que estão faltando, inclusive, nesses 100 primeiros dias. Entretanto, na área econômica é importante destacar duas coisas que atingem diretamente a grande massa da população brasileira. Aumento real do salário mínimo, previsto a ser pago a partir de 1º de maio, de R$ 8,00 a mais. Ah, mas é pouco. Sim, mas é aumento real, é acima da inflação. E a questão da atualização da tabela do imposto de renda, que a partir de 1º de maio também vai contemplar pessoas que ganham até 2 salários mínimos que não terão desconto no seu imposto de renda. Hoje, quem ganha R$ 1.904, por exemplo, já pode ter desconto do imposto de renda na fonte. Isto vai mudar para R$ 2.640. Quem ganha até ali não terá nenhum desconto do imposto de renda. Então são medidas econômicas importantes, porque significa mais dinheiro na roda da economia. Entre economistas conhecidos, aqui eu destaco o que escreveu Miriam Leitão, do Grupo Globo. Aspas, o balanço dos 100 dias é positivo. Entre falhas, erros, acertos e resgates, prevaleceu um novo clima de mais civilidade que o país passou a viver. Não é pouco. Fomos fundo demais no retrocesso, carregamos ainda as sequelas de um pesadelo. Corremos riscos concretos de erosão de conquistas que custaram caro a gerações de brasileiros. Fecha aspas. Ela aqui está fazendo um contraponto ao governo anterior. É importante entender que as avaliações são as mais diversas possíveis e quem tem mais um foco econômico tem muitas críticas a fazer ainda ao governo. Tem ainda aqui o André Singer, um aliado do presidente Lula. Aliás, ele foi porta-voz do presidente Lula em outros governos. Ele disse numa entrevista ao jornal o Globo que há urgências por resultados, que é preciso investir na nova classe C, com renda familiar de 2 a 5 salários mínimos. O governo corre atrás da questão econômica, a gente sabe disso. O arcabouço fiscal foi anunciado, mas não entrou no Congresso ainda, para ser discutido e votado, que é a nova lei que vai limitar gastos do governo. Entretanto, ficaram pontas. O ministro Fernando Haddad promete que até o final do ano vai ter uma revisão de despesas obrigatórias do governo federal. A afirmação foi feita em entrevista à Folha de São Paulo. Essa é uma das críticas dos especialistas do novo arcabouço fiscal ligados à área econômica sobre os gastos do governo, que incluem previdência social, educação e saúde, que continuarão crescendo
a taxas mais elevadas que as demais e acabarão reduzindo o orçamento de outras pastas. Isso no médio prazo. Então o governo promete aí uma série de medidas até o final do ano para dar uma segurada nesses gastos. Vamos ver o que é que vem por aí. E ainda sobre os 100 primeiros dias. O que dizem os economistas da Faria Lima? Aqueles do mercado, aqueles que adoram juros altos. Eles dizem que ainda tem ruídos, mas tem sinais positivos nesse início do novo governo em relação à economia. No geral, a apresentação do arcabouço fiscal deixou uma boa impressão, segundo os analistas da Faria Lima, é aquele pessoal que gosta, que trabalha com dinheiro, que trabalha pouco, mas o negócio deles é dinheiro. Então, vamos lá. E aí, nesses 100 primeiros dias, o grande embate que o presidente Lula fez e alguns ministros fizeram foi com o Banco Central do Brasil, por causa da taxa elevada de juros. Já há um consenso na sociedade que essa taxa estava caindo, mas o Banco Central manteve a taxa na última reunião e ainda sinalizou que pode aumentar, numa clara contramão da história, onde o setor industrial, por exemplo, está implorando por baixar a taxa para poder investir na geração de emprego e renda. E o que parece, eu até tenho um vídeo aqui já, o Roberto Campos Neto parece ser aí o cavalo de Troia, que ficou do governo anterior, para minar o máximo que puder a questão do crescimento econômico brasileiro, porque se a economia não segue bem, nenhum governo vai bem. Então, o Fernando Haddad já teria um nome para substituir o Roberto Campos Neto, mas aí tem que tirar de lá. O Senado pode fazer isso ou ele mesmo renunciar. Segundo o jornalista Lauro Jardim do Globo, o nome que o Haddad teria para colocar como presidente do Banco Central seria Gabriel Galípolo. Ele tem, assim, a confiança do Fernando Haddad. Agora, vamos ver se vai ter que esperar até dezembro de 2024, quando terminaria o mandato do Campos Neto, ou se o Senado toma providência, ou se o próprio Campos Neto cria vergonha, pede a conta e sai do Banco Central. Mas ele está ali, muito bem amparado, o Campos Neto, pelos rentistas que, em cima dos juros altos, faturam muita grana. O Brasil está, então, com um novo governo há 100 dias, que está fazendo um balanço dos seus 100 dias. E muitas outras coisas podem acontecer. Agora, fica evidente uma questão. Lula tem uma outra pegada, inclusive, na questão internacional, onde está indo para a China agora, fazendo uma visita, já esteve com o Biden nos Estados Unidos e já foi convidado para a reunião dos 7 países mais ricos, o grupo do G7, coisa que não acontecia desde 2009, quando ele era também presidente. Então, o Brasil está voltando sim, o Brasil está voltando. E muita coisa tem que ser arrumada, com toda certeza. Mas também não podemos exigir que se faça muito mais depois daquilo que aconteceu no último ano do governo Bolsonaro, que enterrou o Brasil para tentar ganhar uma eleição, quebrando todos os testes, todos os limites da civilidade. E ainda trabalhou e fez de tudo para que a eleição não fosse validada e para que houvesse, inclusive, um golpe no dia 8 de janeiro, naqueles atos antidemocráticos em Brasília. Estamos fazendo parte, eu e você, da história do Brasil, ao lermos e comentarmos as notícias diariamente. Sou o professor Tarcísio Vaz, esse aqui é o meu canal. Se você não está inscrito ainda, por favor, inscreva-se, me ajuda, vai. Deixa o eu gostei para engajar o vídeo. Se você tocar o sino, vai ser avisado, espero que seja, tomara que o YouTube avise. E mais do que isso, para engajar ainda mais o vídeo, comente ele e compartilhe com seus amigos. Estamos aqui a comentar as notícias, a trazer detalhes das informações para espantar a ignorância do desconhecimento.